Moi, Tervetuloa! Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. A gente tem uma convidada com que a gente vai fazer uma entrevista, mas também é uma conversa sobre o processo de solicitação de asilo aqui na Finlândia, tá? Ela é uma mulher transexual, ela não estava se sentindo segura no Brasil e ela vai contar hoje pra gente como que foi esse processo de sair do Brasil para vir pra cá. Lembrando que, assim, esse relato pode sim ter gatilhos, tá? Em relação à violência, entre outras coisas. E como se trata de uma conversa de solicitação de asilo para outro país, não tem outro jeito, a gente vai ter que falar de política, tá? Então, assim, a conversa vai estar aqui só o áudio, a gente distorceu também para proteger a imagem dela. Essa conversa foi feita online, então não tem nada muito gráfico aqui pra gente mostrar, a gente só vai deixar rodando umas imagens, mas o que foco aqui é a conversa mesmo. Mas quanto tempo que você tá aqui na Finlândia? Eu já tô 3 anos morando na Finlândia. Me deram visto de 4 anos, né? Obviamente que me dá direito para residência permanente. E é isso, né? Eu tenho quase todos os direitos que os cidadãos finlandeses têm. Só não posso votar para ministro e nem um cargo acima dos... Para vereadores, para pessoas de município, eu posso votar. Tem um direito a votar, acho que para aquele Hyvinvointi Alue, que daí é a partir de 2 anos que você tá morando na mesma região, né? Sim. Tá, então 3 anos atrás, deve ter sido quase que no mesmo período que eu. Então você também teve o direito, por exemplo, ao curso de integração, certo? Sim. Eu só consegui o curso de integração depois que eu consegui passar no processo de asilo. Quando estava no processo de asilo, os pessoal lá do centro de acolhimento, eles também davam um cursinho lá, mas não era oficial. Era um cursinho assim que você era obrigatório fazer e tal. Mas eles davam porque, né, você está se integrando no país, então era uma questão de opção lá. Eu gostaria de saber, assim, como que é a chegada dessa pessoa com que está pedindo asilo político? Você tem que vir, eu acredito que com o seu próprio custo, para vir para cá, certo? Tem 2 opções que você pode fazer o pedido de processo de asilo. Você pode pedir na embaixada, lá do país que queira, seja da União Europeia ou de outro país. Ou você pode fazer um processo de pedido estando no país de origem que você quer fazer o pedido, que seria o caso da Finlândia. Uhum. Fiz o processo normal, entrei como turista, né, com meu dinheiro, tudo bonitinho lá. Quando eu cheguei na Finlândia, eu entrei num centro de acolhimento lá, que eles lidam com questões burocráticas de refugiado, e eles ligaram pra polícia e acabei indo lá pra polícia pra prestar o pedido de asilo. Ah, sim. E quanto tempo mais ou menos leva esse processo? Se você fosse entrar dentro do processo que eu fiz, chegar como turista, tudo lá, não é nem um processo, tá? É só uma abertura do processo pra dizer que você está fazendo pedido como refugiado. Coisa de 1 horinha, mais ou menos, você resolve o processo burocrático. Aí depois eles te encaminham pra um centro de acolhimento, que é como se fosse um prédio onde vários refugiados ficam hospedados, sabe? E você pode falar mais ou menos como que são as condições desse centro de acolhimento? Sim, é muito organizado, é muito, muito limpo. Você vai pedir informações, coisas que geralmente as pessoas não têm ideia de como que fazem, eles resolvem muito rápido. Se você passa por condições, tipo, de morar em outro apartamento lá, centro de acolhimento, eles te pagam a passagem, material didático, mesmo que não sejam oficiais, é muito, muito bem elaborado, muito fácil de entender. E as condições é sempre muito humanizadas, sabe? Não é como animal lá, independente se você é árabe, se você é ucraniano, se você é brasileira, se você é de outra nacionalidade. Todo mundo são tratados igualmente, não tem discriminação, é uma coisa muito legal. E que outras nacionalidades tinham por lá? Tinha muita gente da Síria, obviamente da Ucrânia, né? Tinha, meu Deus, acho que tipo uns 80% lá era tudo ucraniano. Russo tinha. Mas é muito incrível, é que essas pessoas com que a gente se encontra no centro de acolhimento lá, eles são muito mente aberta, eles são muito mais pra frente, sabe? As ideias muito progressistas, mesmo eles vindo de países autoritários. Contrariando o pensamento que as pessoas têm de quem está vindo dessas regiões, né? Sim, eu sei que eles são pessoas realmente progressistas nas ideias, porque eles, geralmente, pessoas muito fechadas, apesar de não demonstrar o preconceito, eles são bem fechados com as outras pessoas. Só que lá eles são totalmente diferentes, eles são muito abertos. Eles respeitam, né? Eles não ficam invalidando a pessoa em si, né? Mesmo que talvez eles não concordem com os ideais e tudo, eles são pessoas incríveis. porque tem exemplos de centro de acolhimento de imigrantes onde justo pessoas de minorias sexuais ou de gênero sofrem preconceito, né, porque eu sou voluntário, né, numa organização que provê casa particular para refugiado
se não quer viver dentro do centro de acolhimento de imigrante. E aí um dos motivos é esse, de possível preconceito, o outro é condições ruins. Então é muito bom que teve num que tinha condições boas, porque em alguns, falou principalmente de 2015, tinha muito centro de acolhimento que foi meio que improvisado, e ainda tem alguns, aí tem os problemas de higiene de qualquer imóvel. Ah, sim. É porque o Sam, ele tá numa ONG, né, do Kotimaiotus, que são refugiados que ficam em casas de famílias finlandesas, né, para se adaptar à cultura aqui, tá em contato com uma outra família. A gente tem um outro vídeo também explicando, né, como funciona essa ONG, e eu acho que tem essa necessidade porque também, em alguns casos, acho que não dava para colocar todo mundo no mesmo lugar. Por exemplo, em caso de países que estão em guerra civil, se tiver pessoas que são dos dois lados e estão ali e elas sabem qual facção que é ali, de uma outra, qual lado que está dali, pode ter algum problema. Já teve caso da Síria, principalmente, de, tipo, o torturador do governo for parar no mesmo centro de refugiado onde as pessoas que ele tinha torturado. Aí dava um climão. Nossa, um climão, gente, é um problema. Eu tinha ido pra Suécia com o meu marido, porque eu sou casada, né? Tava tendo muito caso de guerra, de gangue na Suécia, e geralmente eles ficam trazendo pra Finlândia. A Finlândia dá uma controlada, ainda não é tão igual a Suécia, mas a coisa é muito feia se eles não se cuidarem com isso, viu? O centro de acolhimento, nunca vi isso, tá, gente? Só um boato mesmo, mas fala. E em alguns casos tem sim também. Tem um período máximo que você pode ficar nesse centro? Tem alguma outra opção, assim, se, não quero ficar no centro, e aí tem algum outro auxílio para pagar aluguel em algum outro lugar? Não sei como que funciona. Tem uma coisa que aconteceu comigo. Eu não sei se eu já ouvi falar para vocês, eu sou uma pessoa transgênero, né? Eu sou uma mulher trans. E eu tava com muito medo antigamente que eu convivesse na mesma casa com várias pessoas. Eles tinham colocado eu numa casa com 5 caras e eu, como uma pessoa transgênero, tava me sentindo muito com medo. Porque eram pessoas de religião muçulmana. Então, eles entendem que na percepção deles é algo muito errado, a forma de vida que eu vivo. E assim, desde que eles não me afetassem nada, eles poderiam viver do jeito que eles achassem melhor. Só que chegou uns dias que eles começaram a se incomodar, sabe? Eu tava de um lado, aí ficava meio olhando com um jeito assim, um olhar ruim, sabe, gente? Não malicioso. E aí eu pedi pra eles mudarem, né? Eu falei assim, olha, eu tô passando um problema, né? Que eu tô convivendo com várias pessoas, sou pessoa transgênero. Infelizmente, eles, né, fazem algo bem errado na cultura deles, forma de vida que eu vivo. Vocês poderiam me trocar pra um lugar que eu pudesse morar sozinha? E eles foram muito simpáticos, porque o pessoal de acolhimento lá, eles arrumaram uma casa mesmo, tá, gente? Só grande, assim, com sala, quarto, cozinha, banheiro, tudo assim, pra mim, tranquilo. Aí eu fiquei nesse lugar, até que o meu processo saísse, né? Pra poder pegar a residência e morar na Finlândia. E aí tinha demorado uns 6 meses o processo, saiu muito rápido, tipo 6 meses certinho quase, se a gente para pensar. E saiu o processo 6 meses, consegui autorização de residência e aí eles acabam mudando para uma casa definitiva, né? Porque não pode ficar na casa do centro de acolhimento. Que bom, então, que ouviram isso, que aceitaram essa parte. E quanto aos benefícios, você disse que é a mesma coisa, assim, naquela entrada do processo, por exemplo, de entra no curso de integração, e aí depois, se não consegue emprego pelo que ela tem que ficar lá, tem aqueles obligation jobs, mas aquele negócio de ter que ficar aplicando para vários empregos e provar que tá procurando. Essas coisas, assim, do que ela é normal também, é a mesma coisa, né? Não, é um inferno esse processo, porque finlandês tá na Finlândia num processo desempregado, a gente entende, porque é uma situação que eles passam. Agora, quando você vê refugiado, pessoas que vêm de um lugar lá, que não aprendeu a língua, a cultura, a gente entende que não é o mesmo caso. Eles não arrumam emprego por causa da questão da discriminação racial, porque eles não estão ajudando a contratar pessoas de origens diferentes. Segundo, porque não fala idioma, aí vem terceiro, porque a pessoa não tem qualificação suficiente, aí vai indo vários problemas, sabe? Sim, sim. É muito mais complicado. Ah, sim. Não, eu queria saber se era a mesma coisa pelo seguinte, infelizmente já escutei pessoas falando aquela coisa do porque só queremos estrangeiros que são qualificados e não sei o que lá, e assim, bom, tem pessoas que estão vindo para cá que não estavam em nenhum momento planejando sair da casa delas, foi por uma questão de necessidade, e aí evidentemente que não vai saber idioma, às vezes eu ficava pensando nisso, nossa, com que cabeça que essas meninas da Ucrânia, e também eu tinha colegas iranianas também, né, quando Israel estava atacando o Irã, eu fiquei pensando, com que cabeça que essas meninas estão estudando esse idioma, sabe? Eu que não tô com esses problemas, não tô conseguindo aprender nada. Imagina aí, sabe?
É um negócio que, olha, é difícil. É um pouco complicado esse processo, porque geralmente eles não contratam por pura discriminação. E aí, né, você vê um monte de pessoas da Síria, pessoas da Afeganistão, Somália, né, desempregado por causa desse preconceito. E aí, no final, acaba tendo as eleições que acontecem. Aí ficam jogando a culpa de que eles veio aqui para viver de benefícios sociais, ou que eles são irresponsáveis, não querem trabalhar, sempre culpando pessoas refugiadas, né? Mas que é a situação que eles ficam colocando esse tipo de pessoa. Sim, sim. E muitos têm qualificação, sim, só que não adianta se não aceitam, né? Eu lembro também que a gente tinha colega que era médico no país de origem. E a questão é que para os refugiados que tentam um emprego, para eles nunca são o suficiente os estudos que eles têm. Eles podem ter o mesmo a qualificação que uma pessoa finlandesa, mas nunca vai ser o suficiente. Sim, tem uma coisa que eu ia perguntar que é assim, aqui, você sente que a discriminação é mais por ser estrangeira ou pela questão de gênero? O que vem mais, assim? Os dois. Porque que pareça, aqui onde eu moro, que é a cidade aqui, tem muita homem estrangênero, né? Muito, muito. É uma coisa que eu não vou sofrer tanto preconceito pelo fato de ter muito convívio com pessoas estrangeiras. Mas, falando em preconceito generalizado, tanto ser refugiado quanto ser uma pessoa transgênero sofre aqui também. Como que tava no Brasil? Eu não sei se você pode falar de que região que você era do Brasil. O que você fazia por lá? Eu morava em São Paulo na época, eu fazia engenharia da computação. Eu tinha uma vida estável, sabe? Não foi por questões econômicas, nem por questões sociais, políticas, porque era a época do Bolsonaro, era a época bem ruim, né? Você já deve imaginar. Sim, sim. E eu estava estável, porque eu vou trabalhar com iniciação científica na universidade, fora as bolsas estudantes que eu recebia, né, junto com... Então tinha uma vida ok. Não é que quando eu vim para a Finlândia, eu vim como turista, com bolsa mesmo, tudo normal. Mas começou as perseguições relacionadas à orientação sexual, e aí comecei a ser oprimida, e começaram fazer os cortes de verba, né, baseado no que estava acontecendo com a gente, até que eu comecei a sofrer violência. Mas isso daí foi um pouco mais para trás. Foi um momento que eu cheguei no extremo, sabe? No extremo, assim, de que eu tenho que largar toda a minha vida e ir embora, porque meu objetivo não era a Finlândia. Eu nunca tinha me organizado para a Finlândia. Foi tudo de última hora, na verdade. Aí uma amiga minha, né, ela é também uma mulher transgênero. Na época, ela morava na cidade de São Carlos, que fica no interior de São Paulo. Ela quase foi assassinada, né? Ela levou várias facadas, cortaram um pedaço do braço dela, perna pra não sair correndo e tudo. E aconteceu aquilo, foi na minha cidade. E aí, eu dei um basta, eu falei, não peguei minhas coisas, não saía mais de casa por causa disso. E comecei a juntar o dinheiro. Eu pegava todo o dinheiro, transformava em dólar, porque naquela época o dólar tava à paridade com o euro. Então, pra mim, eu tava bem no momento bom pra poder ir embora. E aí eu chamei, eu tinha meus amigos e falei assim, vamos embora, que a gente faz o pedido do processo lá, a gente consegue. A gente tem bons argumentos, a gente tem prova suficiente pra gente provar que a gente iria conseguir. E que a gente vai conseguir. Nem que eles ficaram pra trás porque não quiseram ir, né? Gosta de farra, coisa assim. Não imagina a consequência. E eu acabei indo sozinha. Peguei minhas coisas, peguei uma mochilinha. Não tinha nada, só tinha uns documentos bem básicos. Não tinha nada pra provar. O restante das coisas eu salvei tudo por PDF no Google Drive. E fui embora. E aí eu ia pra Holanda, né? Não era a Finlândia. Eu peguei o avião, né? Foi tudo. Começou a dar um rolo pra subir nesse avião, mulher. Nossa. Eles pediram o ticket, e aí depois fui, embarquei, passei lá na imigração lá, eles não pediram nenhum documento. Passei na imigração da Espanha. Depois da Espanha, fui pra Holanda, e aí meu instinto falando assim, não vai pra Holanda, que a Holanda vai dar tudo errado, aqui não é seu lugar. Era tudo instintivo, né? Eu falo que é uma coisa bem mais espiritual, porque realmente é. E aí eu peguei, desci, né, tá, na Holanda, caminhei um pouco, conheci um pouco lá. Foi nem turistar, foi pra ter certeza se aquele lugar era pra mim. Aí comecei a estranhar, né? Não era um lugar pra mim, peguei e fui pra Suécia. Na Suécia, desci na Finlândia. E aí eu fui na loucura. Fui na loucura porque eu não tinha me planejado, me organizado, nada pra poder ir pra Finlândia. E eu fui com a cabeça em pé.
pedi ajuda lá, né? Eu te falei do centro de acolhimento, eles me levaram na polícia e teve uma entrevistinha lá de 30 minutinhos, né? Pra falar só umas coisas básicas do motivo da abertura do pedido de asilo. Depois me encaminharam pro centro de acolhimento. Não, então, que você falou que outras pessoas iam vir com você. Poxa, que pena que não deu. Porque, assim, você sabe se essas pessoas estão bem? Então, eu entrei em contato com eles já. Na verdade, constantemente eu entro em contato para saber se tá todo mundo bem, né? Graças a Deus tá todo mundo bem, mas é que assim, deveria ter ido embora, eles não deveriam ter ficado. Uma, porque eles tinham um argumento muito mais forte do que o meu para poder fazer o pedido, e outra, seria num lugar muito melhor do que o Brasil, sabe? Teria o mínimo de dignidade. Ah, tá. Mas eles estão bem, então, não se arrependem nada. Continuam, estão em segurança. Sim, eles estão super bem, mas se arrependem bastante. Então, É interessante isso que você está me dizendo, porque assim, eu lembro como foi quando teve a eleição do Bolsonaro. Na verdade, a gente já estava. Quem era o pessoal mais progressista no geral já estava bem em alerta na época ali que estava rolando o impeachment da Dilma pro Temer, sabe? A gente já sabia que as coisas iam piorar, a gente só não sabia o quanto, porque eu lembro de ter essa conversa com alguns amigos. E quando teve a vitória do Bolsonaro, eu lembro de uma amiga, né, que é trans contando de um outro, amigo dela também, que cometeu aquela palavra que eu não posso falar, né, que começa com S, porque é uma coisa assim, era uma certeza de que a vida iria piorar, sabe? De que aquela vida que ele levava, que já era difícil, seria muito pior, sabe? E outra coisa também que foi um efeito dessa época é que a partir do momento que esse cara ganhou com esse discurso, né, contra todas as minorias, o pessoal se sentiu muito à vontade para atacar, sabe? Para ameaçar, todo esse tipo de coisa. Eu lembro que foi muito assustador. Para quem não é nenhuma minoria, para quem não sofreu por isso, essas pessoas não vão entender. Vão falar que é exagero, que não vai mudar nada, que político é tudo igual, que não sei o que lá, mas a gente sabe que não é. Não só por ele, mas os seguidores que se fortalecem com esse discurso. Gente, não é surpresa para ninguém nessa questão de violência. Não é segredo para ninguém, né, que o Brasil, infelizmente, mata muitas pessoas transexuais, mas muito. Todo ano batendo recorde, mas o que eu acho que fortaleceu, fora os argumentos que usava, é o fato do nosso presidente, nosso não, né, do presidente dos canais, se pronunciar publicamente esse tipo de violência que ele fazia, sim, esconder esse tipo de coisa. Então, isso fortaleceu bastante o processo. E também eu percebo também que são pessoas que, agora que ele está enfraquecido, inelegível, e agora, se tudo der certo, em vez de ser realmente preso, né, condenado e preso, as pessoas só trocam de um líder para o outro e encontra outro, porque assim, eu não fazia parte de nenhum grupo político, assim, e tal, né, eu tinha amigas que estavam com muito mais medo, mas eu acho que foi aquela sensação, assim, de eu preciso sair daqui, o tempo tá passando, eu tô correndo risco, eu não acho que quem estava realmente querendo sair do Brasil nessa época estava exagerando, não, sabe? E, evidentemente, né, quem saiu não saiu só por causa disso, mas a tudo, né, da questão da pandemia também, sabe? Também foi uma maneira de colocar todo mundo em risco, né? Independente se é minoria ou não. Demais, era um nível de risco que eles estavam colocando, ao ponto das pessoas gravarem publicamente o tipo de violência que o presidente deles fazia, né? Aí você via pastor, você via os crentes lá mostrando arma, você via os caras, né, os velhos lá de meia idade fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, umas coisas horríveis. Até eles atacarem o Planalto, né? Ah, sim, quando teve o 8 de janeiro. Isso, É. para mostrar realmente o nível de violência que estava chegando. É um comentário que a gente escuta, inclusive, com frequência no canal, de assim, mas agora que tá o Lula, por que vocês não voltam? E eu fico pensando assim, primeiro que, evidentemente, né, a gente a vida não gira só em torno disso, não é uma questão só desse ou aquele presidente, né? Sim. Mas, assim, eu fico pensando, por exemplo, de onde a gente morava, né? Porque a gente tá ali mais no sul-sudeste do Brasil. A pessoa vai viver onde? Na São Paulo, do Tarcísio? No Paraná, do Ratinho Júnior? Porque eu tava morando no Paraná. Fugir do Brasil não tem lugar pra fugir, que estão administrados pela direita, um outro gato pingado assim, mas é municipal, hein? O estudo aqui, você fez o curso de finlandês, você chegou a fazer a matikoulu depois? Não, porque apesar de eu falar finlandês, eu não falo muito bem. E fico falando no nível A2, porrada, coisa assim, que é um nível bem básico. Foi uma questão de saúde mesmo, psicológica, né, de aprendizagem, tá difícil de aprender, então eles não pegam tão pesado comigo. Eu tô perguntando porque, assim, eu queria saber se pra quem é refugiado passa mais ou menos a mesma coisa do que as outras pessoas que vêm. Por exemplo, no meu caso, eu vim porque eu sou casada com o Sami, né? Então aí tem toda aquela coisa do curso de integração, e aí depois
tentam te colocar no amapicolo, geralmente o caminho é o mesmo, sabe? Não consegui validação de diploma. Você, por ser de outra área, eu não sei como que estava, se estava mais fácil para você. Ou se foi o mesmo obstáculo. O processo ele acaba sendo um pouco parecido. A diferença é que quem cuida das questões burocráticas de documentação deve ser você ou o seu esposo em geral, é assistente social. Assistente social é como se fosse uma mãe, de verdade mesmo. Como se fosse uma mãe. Ela organiza todas essas questões burocráticas para você, do serviço social, da escola, da casa. Porque, como você chega lá sem nada, sem entender nada como funciona o processo, então eles acabam indo atrás. E também tem um apoio, se não me engano, na escola, eu não sei se aconteceu isso com você, que se você tiver muita dificuldade mesmo para aprender, você acaba arrumando uma outra professora que vai ficar junto com você, que vai te dar um apoio didático, sabe? Aí seria meio que 2 professoras na aula. Ah, sim, entendi. Tem mais uma ajuda. Mas, em geral, assim, estudar, pegar o diploma, é tudo a mesma coisa. Você vai pegar o mesmo diploma que você ou eu, tudo igual. Você pode fazer o amapicolo, se você fazer o teste lá, né, nível B1 lá e tal, você pode estudar tranquilamente. Uma dúvida, assim, no processo, né, enquanto você dá a entrada, assim, que chega, né, com o processo de pedido de asilo, e como que eles avaliam isso, se a pessoa realmente precisa desse abrigo, se ela está sofrendo perseguição ou não, como que é feito esse processo? Por exemplo, você chega na Finlândia, já faz o pedido do asilo e tal. Não é a entrevista principal, tá? A primeira entrevista é para eles fazerem uma abertura do processo. Você chega, eles já são encaminhados, não importa se eles acham que o seu processo é ruim ou bom, eles vão te encaminhar para um lugar lá até que saia o seu processo oficial. Geralmente demora 3 meses. Aconteceu um caso muito raro, porque eu tenho uma conhecida brasileira também que fez o pedido, ela tá no mesmo lugar que eu. Só que o dela tá no processo ainda já, né? Ainda já foi concedida. Ela teve o processo aberto depois de um mês. Não sei por que isso aconteceu. É um caso muito raro. Só ver se eu entendi assim. Por exemplo, estou sofrendo perseguição no Brasil, quero dar entrada com um pedido de asilo na Finlândia. Aí eu entro com os 90 dias. Eu imagino que na imigração ali no aeroporto você não fala isso de jeito nenhum. Você vai falar que você é turista. Isso, você tem que entrar como turista. Porque, na verdade, tem 3 formas de você fazer o pedido de asilo sem que você seja deportado. Você pode pedir lá no seu país de origem, no consulado do país que você quer pedir. Você pode pedir na entrada do aeroporto, na hora que você for passar na imigração. Se eles te barrarem lá, você fala, não, eu quero fazer pedido de proteção internacional. Eles não podem mais te deportar. Ou no país. Ah, sim. Tá, então no aeroporto você também pode fazer isso. Pode também. Porque eu imaginei que eu sei como é que eles ficam diante a mínima possibilidade de achar que você tá entrando ali pra ficar, né? Porque tem a questão, por exemplo, de talvez não. Quando percebe, aquelas coisas que a gente vê na TV, né? Que se vê que você não tem dinheiro suficiente, ou não conhece ninguém, ou a pessoa não sabe falar o que vai fazer, e as pessoas desconfiam. Sim, é um pouco complicado, falando assim de forma generalizada, que isso eu já perguntei muito pro pessoal lá da moradia que eu vivi na época, é que todos que vão pedir refúgio, quando eles pisam na Europa em geral, assim, eles já sabem sobre todo o processo. Então, assim, é muito difícil de acreditar que eles estão indo só por querer se beneficiar por questões econômicas ou sei lá, sabe? Então eles estudam bastante o processo, ver se aquilo realmente é válido dentro do processo do pedido deles, para depois eles fazerem a viagem, porque imagine, ele vai viajar lá de barco lá no Oceano Atlântico, sei lá onde que eles estão, se matar para no final, por causa de problemas econômicos, sabe? É muita burrice, né? Sim, e essa travessia de barco que tem ali no Mediterrâneo é uma parada assustadora do que você escuta do pessoal da extrema-direita ali de Itália e Grécia falando, né? Teve caso, né? O Frontex, que é a polícia de imigração da União Europeia, já foi pego afundando um navio cheio de refugiados, assim, de propósito, para tipo assim, a gente não precisa desse número de pessoas, mata eles. Não sei se foram presos, mas foi denunciado. Além, evidentemente, que pessoas de extrema-direita que tentam por conta própria também impedir, por exemplo, barcos de resgate de vir resgatar os barcos que estão afundando. Eu vi uma reportagem dessa dos pessoal da Grécia, que geralmente vai pra Grécia, pra Itália, que geralmente eles fazem isso, derrubam barcos ou devolvem de novo pro mar, sabe? Uma coisa bem cruel. Tem os que abrigam também, né, escondido. Também.
Nossa. Ainda bem, né, que tem os outros pra fazer isso, mas é assustador. E é que eu tô perguntando porque, assim, eu vi que recentemente tá tendo alguns problemas em outros países falantes de português, que de repente pode estar assistindo o canal também, que é o pessoal da Angola, do Moçambique, e perguntaram também, porque falaram que estavam precisando de ajuda, sabe? Então é isso, eu queria saber como que funciona nessa parte também. Uma dúvida, nessas entrevistas, tem um intérprete, você conversou em inglês, como que foi? Eles, todo momento aqui na Finlândia, quando você não é falante nativo, eles arrumam um tradutor oficial do governo. Desde o começo, quando você chega, faz a primeira abertura do processo, depois vai para sua entrevista e tal, eles sempre arrumam um tradutor para você. Tradutor oficial do governo, que fala um português perfeito. Geralmente não é brasileiro, mas eles falam português muito bem. E tem todo o suporte do Estado, do governo, então o governo está sempre lá ajudando na questão da comunicação. Ah, não, que bom que tem essa facilidade. Uma outra coisa que me veio na cabeça agora, né, que você falou em relação a isso do asilo, eu lembrei também que a gente ouviu que tem, não sei se você conhece, mas que parece que estão vindo outras pessoas também pedir asilo vindo dos Estados Unidos também por essa questão, que está sofrendo perseguição por ser transexual. Pode também, só que eles vão ter que formular uma ideia muito forte, um argumento muito forte para sair dos Estados Unidos para vir para a Finlândia em algumas situações, porque os Estados Unidos, apesar de ser um país que lá tem seus problemas políticos, ainda é considerado um país muito seguro, porque lá você não vê muitos casos tipo de assassinato de mulheres trans, sempre os Estados Unidos no topo, sempre eles têm sim os problemas relacionados sociais, mas nunca igual ao Brasil, entende? E aí meio que não reforça tanto a ideia para que eles consigam o asilo em outro país. Eu não sei se você tá sabendo daquele caso, daquela que tem aqui na Finlândia, que tá tentando trazer brasileiro a qualquer custo pra cá e tal. Ainda tem vergonha de falar. Então, é que eu conversei com uma das pessoas que comprou essa consultoria dela, e ela tava tentando incentivar essa pessoa a vir com um asilo, porque falou assim que ela tava sofrendo perseguição do marido no Brasil, e o marido parecia ser uma pessoa, sim, não exatamente importante, tipo, político, mas era uma pessoa que tinha dinheiro, sabe? Num estado do Brasil específico. Tanto é que ela mudou para outro estado e parece que as coisas estão andando normalmente por lá. E aí estavam incentivando ela de vir com esse pedido de asilo. Acredito eu, não sei como é toda a história dela, mas eu acho que poderia ser negado. Eu não sei se nessa parte de violência contra a mulher, né, nessa parte de perseguição, se isso funcionaria. Então, eu acho que depende. Se ela tivesse sendo perseguida, porque, um exemplo, o marido dela é um cara do narcotráfico, né? Que ele pode procurar ela no país inteiro, independente de onde que ela foge. Aí tudo bem. Aí ela pode fazer a abertura do processo de asilo baseado nisso, de que não importa o lugar que ela foge, ela sempre vai ser encontrada. Se ela está sendo ameaçada pelo marido e tal, o marido tá em um lugar, ela tá em outro, ela já mudou. E o marido não consegue encontrar ela, não consegue saber onde tá ela, alguma coisa assim, não recomendaria pedir o asilo, porque o asilo tem que provar se ela já mudou de cidade, se ela já mudou de estado, se ela já mudou para outro país. Eles vão perguntar, mas tem outros países do lado lá, tipo Argentina, Chile, ou Estados Unidos, porque a Finlândia, entre todos esses países que você poderia é uma coisa absurda. Sim. Não, eu imaginei que não ia rolar. Você sabe como é que funciona também quando tem dependentes? Você faz o mesmo processo que todo mundo, só que você inclui a criança na história, né? Por exemplo, você tá fugindo com a criança porque a criança também pode ser vítima, né? Por exemplo, do tráfico, de alguma coisa assim, porque você tá sendo perseguida também. E aí pode ser um motivo de pedir asilo. Só que eles pegam um pouco mais com a criança, porque geralmente criança não mente em muitas situações, sabe? Então, faz assim. Sim. Não, é porque eu tava lembrando, assim, eu tava vendo esses tempos atrás uns vídeos da Dani Bojoni falando sobre a Convenção de Haia, porque acontece de algumas mulheres estar sofrendo violência, vai embora do país levando a criança, e depois pedem para repatriar, porque a criança é daquele país ali, sabe? Então, se você não quer que isso aconteça, tem que fazer com as papeladas tudo certinho. E tem uma coisa... É meio que uma dica, tá? Pra quem tá no mesmo processo que vai passar pelo mesmo processo que eu. Então, eles também perguntaram aquele processo do porquê, onde não os outros países, porque tem muitos países melhores, né? Tipo Noruega, Suíça, Alemanha e tal. E aí, simplesmente, eu invalidei eles falando que... Porque são notas de tráfico de pessoa. Bem simples. Simplesmente falei isso. Você tem um ponto, né? Não, realmente era tráfico de pessoa. E aí, desinvalidou totalmente os argumentos deles, que eles nem perguntaram mais.
É um bom ponto. Ai, mas, nossa, pelo amor de Deus, o pessoal se bota pra baixo até quando é pra passar nisso, sabe? De, ai, por que a gente? Por que não a Alemanha? Mas até pra você já perguntaram por que você veio pra cá. E escolher Justa Finlândia. Mas eu acho que nessa entrevista pra Zila, eu imagino que não adianta muito citar o Children of Bodom ou o Nightwish. Eu acho que é mais essa questão realmente da rota de tráfico, é um ponto. E a depender do problema que você tiver no Brasil, eu acho que tenha ajuda, talvez nesse ponto, né? E se você tá sofrendo perseguição. Aqui tem uma comunidade brasileira muito pequena. Nossa, demais. Eu acho que se a gente fosse calcular os brasileiros que tem no grupo, uns 2.000 brasileiros tem no Facebook. Sim. E aí tem... Eu sei que é um ovo aqui pra parte das fofocas, todo mundo se conhece. Você tem amizades com outras pessoas, com outros brasileiros, outras pessoas por aqui? Eu tenho somente uma amiga brasileira, tá no mesmo lugar que eu. No mesmo estádio, só que ela tá no processo de asilo também. E, em geral, as outras amizades que eu tinha de escola eu acabei nem levando adiante, porque eu sabia que não era amizade que ia levar pra vida, né? Então eu acabei deixando. E é mais ou menos isso, eu tenho uma pessoa só com um amigo mesmo aqui. Mas assim, apesar de ter conseguido o asilo aqui, você sente que a aceitação aqui é melhor? Ou é mais uma coisa só do... Talvez não ser tão descarado quanto no Brasil, é aquela coisa mais velada? Olha, eles são muito discretos aqui. Eu percebo que a discriminação que eles fazem nunca é visível. Tipo, igual no Brasil lá, sabe? Deles xingar, tirar você do banheiro feminino, coisas assim. Aqui não, aqui eles são muito discretos. Por exemplo, você tá lá vindo na mesma rua que a pessoa do nada não vai mudar de calçada, mas do nada você já vê ela mudando, assim, só pra não passar perto de você. Você já sabe que você é aquela pessoa, uma pessoa preconceituosa de alguma coisa, ou pela cor de pele, ou pela orientação sexual. Eu sinto que aqui é uma coisa que demora pra perceber, sabe? Demora aquelas várias coincidências e mal-entendidos que acontecem ali depois de 1 ano ou 2 anos, sabe? Da pessoa que tá atendendo todo mundo sorrindo, chega pra você, amarra a cara, ou você vai no elevador e a pessoa, ela sai, ela não quer entrar no mesmo elevador que você, tem umas coisas assim. Sim, eles fazem praticamente isso. Pra quem não entende, né, não sofreu tanta discriminação a ponto de perceber essas coisas bem pequenas, não vai se importar. Mas para quem viveu a vida inteira sofrendo preconceito, a gente consegue entender que é um disfarce, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que quando é a turismo, as pessoas nem percebem. Porque turismo você ainda pode pensar, é cultural, sabe? E pronto, né? Porque geralmente quem tá vindo no turismo visita só algumas áreas, né? Sim. Pior que não percebe mesmo. E você sentiu diferença, assim, da questão das pessoas entre e Helsinki? Porque Helsinki tem a fama, pelo menos a princípio, de ser um lugar mais progressista por ser a capital, né? Ah, não, Helsinki é da família. Lá todo mundo é amigo, todo mundo levanta a bandeira, lá é família. Lá em Helsinki não tem como falar que você vai sofrer preconceito, porque lá parece que todo mundo tem algum lado bissexual. Só ou se encontra bissexual, ou se encontra lésbica, ou se encontra gay, algum deles você vai encontrar. Mas aqui é um pouco mais reservado, né? Porque é interior, também até entendo, né? Só não é tão progressista, mas poderia melhorar um pouco. Aqui, então, não sei se talvez pela região que a gente mora, mas o que a gente mais vê é gótico. Gótico, trevoso e aquele pessoal mais otaku com 3, 4 cores de cabelo diferente. E aí, talvez nesse meio tenha algumas outras variações, assim, minoritárias, sabe? Mas, realmente, Helsinki eu tinha dificuldade, às vezes, de reconhecer. Principalmente quando tá inverno também, né? Porque tem todo mundo de casaco. Mesmo que eu queira saber. Helsinki é um lugar legal lá. Todo mundo é muito progressista, eu acho que é meio percepção que eu tenho de lá. O pessoal lá é totalmente aberto, ela tem banheiro neutro, ela tem banheiro para as pessoas transexuais, não vai ter nenhum problema. Então, assim, Helsinki é um lugar desenvolvido. Tampere, Oslo, mesmo que não seja capital, são uma cidade grande, eu acho que não deve ser tão diferente também. Eu sinto mais que se você tá em Helsinki, pelo menos para quem tá começando, para quem tá vindo enquanto turista, a gente ainda tem que fazer um vídeo falando diferença assim de Tampere para Helsinki, né, que a gente sentiu, porque assim, em Helsinki você consegue se virar mais fácil só com inglês, vai ter outras pessoas também, vai ter uma comunidade brasileira muito maior, e outros imigrantes também, para todas as outras coisas também, se você quiser naqueles mercadinho étnico para comprar outras comidas diferentes também, eu acho que nisso é muito mais fácil. Então assim, para se mudar para uma outra cidade menor ou mais pro norte, você tem que já estar sabendo melhor o idioma, você tem
tem que saber melhor, às vezes, como é que a banda toca, porque não são tão abertos e aí, às vezes, esse preconceito não é tão velado assim. Ah, com certeza. E eu sinto que é muito menos. Quando eu tive na parada LGBT, acho que foi desse ano, né? Que teve. Quando pessoas satanistas, sabe? De religião satanista, eu falei, gente, isso é muito difícil. Não dá pra gente ver isso em outros lugares. Tinha gente lá, tinha outras bandas, senhores de idade, lá de 80 e poucos anos, levantando bandeira em cima do prédio. Então, é um lugar bem progressista, né? A cidade em geral. Então, é uma coisa boa. Eu não sei como que é nas outras cidades grandes em geral, mas não deve ser tão... Sim, sim. Eu gosto que Helsinki é uma cidade grande que não é tão grande assim, né? Não acho que não chega a ser um caos, assim, uma coisa, assim, igual outras capitais muito maiores que tem aqui na Europa, que nem, sei lá, Berlim, Paris. Ah, não, Berlim é um caos. Você pretende aplicar para cidadania e para permanecer aqui, né? Isso, eu tô, como eu te falei, né? Hoje eu tô no 3º ano. Quando eu for fazer 4 anos, 3 meses antes de eu fazer 4 anos, eu aplico para residência permanente. E depois que eu ficar mais um ano, eu consigo aplicar para cidadania. Só que para aplicar para cidadania, tem que fazer aquela teste lá, horrível, né? Mas Precisa ter o que teste. Mas assim, pra mim não faz tanta diferença, porque meu marido, na cabeça dele, ele achava que por eu ser casada com ele, seria mais fácil. Só que eu falei pra ele, olha, tira o cavalinho da chuva, que eu já tenho esse benefício antes de casar com você, viu? Poder ter a cidadania mais rápida. Então, eu tenho uma dúvida que, assim, eu acredito que não seja o seu caso, né? Mas em alguns casos de pedido de asilo, eles podem não renovar o visto, certo? Não, na verdade, não. Vamos dizer assim, que eles só não podem renovar o seu visto se você cometer criminalidade, sabe? Ação, coisas assim, tipo, não pagar o ônibus, aí você leva multa, coisas assim, isso pode te impedir de ter a renovação. Mas se você é uma pessoa que viveu sua vida lá, seus 4 aninhos, independente, mesmo que você esteja a sua vida inteira desempregado, assim, de uma forma que, na nossa visão, seria prejudicial. Não importa, eles são obrigados a te dar residência permanente. Ah, tá. Não, é porque eu tava pensando em casos, por exemplo, caso de guerra, né? O pessoal veio todo em 2022 e aí vamos supor que por um milagre que fosse, sei lá, a guerra na Ucrânia acaba agora. O que acontece com essas ucranianas? É que eu não sei quanto é que é o visto, se teriam que voltar. Não, depende. Se os ucranianos ficar o tempo lá que dá para eles pegar residência permanente, tudo bem, eles não precisam ir embora. Se acabar a guerra e o governo finlandês falar assim, ó, até tal data vocês têm que ir embora porque já acabou a guerra, a pessoa tem que ir embora. Os outros refugiados que não passaram pelo processo que os ucranianos, ou que vieram da Ucrânia, em geral, não precisa ser ucraniano, eles passam pelo mesmo processo como todos os outros processos de asilo, fazem o pedido de residência permanente. Ah, sim. O primeiro visto é quanto tempo? Eles diminuíram. Antes era 4 anos, agora tá para 3 anos. Entendi. O de casamento, o primeiro é 1 ano. 1 ano? Meu Deus. Nossa, eles podem negar, não pode? Não, então, é que o do casamento foi assim, a gente respondeu até que rápido, o que demorou para fazer foram outros documentos que eles não tinham avisado, mas assim, a permissão de residência foi rápida, porque a gente já tinha preenchido antes. Só faltava o documento oficial do casamento mesmo, né? Que a gente já tinha marcado o casamento, entrega uma papelada antes e aí a certidão de casamento depois, então daí já saiu logo no dia seguinte, porque era o único documento que faltava. Mas o primeiro visto de casamento, pelo menos do meu caso, era só de 1 ano. Aí, depois, no ano seguinte, quando estava próximo da data, 1 mês antes, pediu para mandar a documentação de novo, pagar mais uma taxa, e aí vai mais 4 anos, 5 anos, né? Próximo vez é 2027 que a gente tem que renovar. Mas eu acho que eu acredito que para casamento deve ser primeiro por 1 ano, que é para saber se é fraude ou não. Ou porque deve ter muito desses casos que o pessoal se conhece de férias, né? Como a gente viu, a gente assiste 90 Dias para Casar, a gente sabe. E em 1 ano, muita coisa já pode dar errado. Verdade. Eu não sei se é um bom processo isso ou não, porque geralmente é burocrático, né? É caro. Você não teve que pagar nada, não sei, para essa documentação. Caríssimo. Eu tava olhando pra residência permanente, acho que era 400 e poucos euros. Eu olhei e falei, vocês não estão fazendo isso comigo. Foi 400 e trololó. Aí no outro ano, para renovar, acho que era 100 e pouco. Tá diminuindo. Não, é porque daí não tinha que entrar com toda a documentação de novo, era só o outro cartãozinho, né?
eu tô ferrada, vou ter que pensar como que eu vou fazer pra renovar esse serviço, pra que enfiei empréstimo ainda, nossa. Mas, em geral, assim, no processo é rápido, tá? Você vai, aplica lá pro processo de 3 anos, depois você renova pra 4 e pede a autorização de residência permanente. 3 meses antes de vencer o visto, né, de 4 anos, você tem que fazer o pedido, porque não pode, tipo, terminar pra fazer o pedido. Você tem que pedir antes de acabar. Quanto tempo antes? Desculpa? 3 meses. Sim. E aí você fez o pedido e tudo, eles vão ter o tempo lá de análise deles, eu acho que é 2 anos, sei lá, uma coisa assim, e vai chegar o cartão na sua casa. E você, assim, eu não sei se a palavra seria essa, você recomendaria, então, outras pessoas no Brasil que estão passando por isso, se elas deveriam buscar asilo em outro país? Eu acho que sim, com certeza. Se ele tá passando por problemas de perseguição em questão de religião, não precisa ser só sobre a orientação sexual ou a identidade de gênero em geral. Você pode pedir em questão da religião, pode pedir perseguição política. Se vê que o país não tá num futuro muito certo, sabe? De que você pode sofrer isso futuramente, violência, coisas assim, você também pode pedir. Não precisa ser otário sendo aquilo. Sim, e no caso, por exemplo, que o seu foi nessa questão, é porque eu lembro que, se não me engano, tinha no site quais os casos que você podia, era religião, a orientação sexual, tinha algumas coisas assim, mas o que conta? Só o seu discurso, a sua palavra, é o suficiente para que eles entendam a situação que você está passando, ou você tinha outras documentações, assim, imagem, print de ameaça, ou fotos, esse tipo de coisa? Não porque eu não estava sendo ameaçada diretamente, sabe? Tipo, uma pessoa que me odeia está me ameaçando, me matar e tal. Porque se fosse um problema pessoal meu, era só eu mudar de cidade, eu mudar de cidade, não tinha problema. Só que era uma questão generalizada, entende? Tipo, não era uma pessoa em si que me odeia, que me persegue. Eram várias pessoas que não me conhecem, que me odeiam, que me perseguem, e que não importa o quanto bom eu seja o suficiente, nunca vai ser bom pra eles. A ideia que eu tenho para falar sobre como vocês devem pedir o pedido é se vocês sentem a mesma situação. Se você sente que o seu futuro está sendo ameaçado, independente se a pessoa está te ameaçando diretamente ou indiretamente, você pode fazer o pedido de asilo, que eles vão aceitar. Não importa se também você vai apresentar só com a palavra, sem que você tenha provas, marcas no corpo, sabe, cortes e tal, cicatrizes assim, você pode apresentar também. Sim. Vacina da violência que você sofreu. Porque quando eu fiz o processo de asilo, eu não tinha muitas provas. Eu tinha, assim, provas para provar que eu era brasileira, que eu tinha, que eu tinha uma vida lá no Brasil, que realmente não era uma questões econômicas, sabe? Tá. Esse ponto conta também. Se mostrar que você estava trabalhando, que você está vivendo uma vida normal lá, até começar a se sentir ameaçada. Isso. E aí eu apresentei todas essas provas, só que o que realmente eu acho que foi um dos que fortaleceu o caso, foi o caso dessa minha amiga que eu te falei, né? Que ela foi quase assassinada, e como aconteceu isso com lá e tal, então foi o que fortaleceu ainda mais o processo. Ela sobreviveu, então? Sobreviveu. Ela, na verdade, vai fazer o pedido nos Estados Unidos, já tem ONG, já tem um monte de organizações internacionais que já tá organizando pra ela ir embora pra lá. Sim. Na situação que tá, eu não iria, de verdade. Então, eu pensei a mesma coisa, porque assim, dá tempo de recalcular a rota, porque, por exemplo, o Ministério do Exterior da Finlândia já falou que não recomenda pessoas trans viajarem para os Estados Unidos. Tem risco de tu ser porque não, principalmente porque eles têm a documentação lá, que agora tu tem que estar na documentação gênero biológico, e aqui na Finlândia tu tem como trocar o seu nome e o seu gênero na documentação, então tu ia ser barrado imediatamente lá por não ter documentação com o seu gênero biológico. Eu fiquei pensando nisso e falei assim, olha, se você pedir asilo em outro, porque você tem garantido o direito de conseguir asilo em qualquer país que seja progressista, diante de Deus. Eu falei pra ela. Aí eu falei assim, não pede nos Estados Unidos que você vai se lascar. Eles não só vão te infernizar, como eles vão te deixar com o documento de nascimento biológico e vai ficar essa porcaria de discriminação lá. Sim, Tomara que tenha a mesma intuição que você teve quando estava na Holanda, sabe? De falar, não, desse lugar não é pra mim. Ai, menina,
Alemanha, quando eu senti que não era a Holanda, assim, eu vi naquele país bonito, né? Um país todo mundo feliz, todo mundo não sei o que. Eu falei, gente, por que minha intuição tá falando que não é aqui? Mano, qual país que é, né? E eu abri, né? Você só abri no Google Maps lá. É só a Finlândia. Só foi pra Finlândia. Eu acho que o pessoal tem uma visão também de que a Holanda é bem progressista, mas eu também não sei se esse progressismo se estende para outros lugares para além da capital. Não sei mesmo, tipo, nunca visitei. Gostaria. Progressista agora. Aí, quando eu cheguei na Finlândia, um tempo depois eu fui pesquisar, a Holanda já não estava aceitando mais pessoas que eram do Brasil para refugiado, porque eles têm uma lista de países que eles consideram seguro, entendeu? E aí eles não aceitam como refugiado. Depois que eu vi todo o processo e vi isso, daí eu falei, cara, era a intuição de Deus, não é possível que você vai andar com essa merda. Sim. Ah, tá. Então tem essa questão também. Verificar quais países que reconhecem que onde você vive de fato não é seguro para você. Isso. Eu vi que eles levavam isso muito na ponta da letra, a Holanda. Só que isso eu só descobri depois, muito tempo já de ter passado o processo meu de asilo e tudo, mas eu olhei assim e falei, cara, se eu tivesse passado aqui, eu tava lascada. Mas como que vê isso? Eles têm alguma lista no site, alguma coisa assim? Sim, eu tava olhando alguns vídeos do YouTube, que às vezes eles ficam compartilhando coisas de algum país que eles consideram seguro, coisas assim. E aí eles sempre deixam uma lista lá sobre esses países que eles consideram seguro ou não. Não sei se eles atualizaram isso, né, porque já faz tanto tempo, mas tinha todas essas informações lá. Que bom que aqui reconhece, então, que o Brasil não é seguro. Sabe por quê? Eu vejo muita gente que fala, assim, que o Brasil, ele é avançado em algumas coisas, no sentido de, sei lá, a gente tem uma lei Maria da Penha no Brasil, ok, é um avanço. Mas, assim, você tem uma lei para defender mulheres de violência doméstica, é aquela coisa do se tem regra, tem história. Então, assim, ok, não existe essa lei aqui na Europa, tem violência contra a mulher aqui sim, só que eu não sei, eu acho que talvez por fato de ter uma lei, as pessoas realmente acham que o país é mais seguro e assim, gente, ainda tem muito feminicídio no Brasil, sabe? Mesma coisa também quando vai falar de pessoas LGBT, o pessoal sempre usa o Oriente Médio como desculpa, mas porque no Oriente Médio não sei o que lá, as pessoas são isso e aquilo, dá vontade de falar, olha, a vida da pessoa ser mais difícil lá não facilita a minha aqui. Com certeza. E eles usam sempre os mesmos argumentos de que, olha, ninguém tá sofrendo violência aqui por enquanto. E você sabe como que é a bomba, né? Só esperando a bomba explodir na gente. Não espere. Nossa, Deus me livre, não espere. Imagina como é que você deve ter sentido com isso da sua amiga. Que bom que ela sobreviveu, sabe? Porque eu ficava preocupada com os meus também, bastante, assim, sabe? Ai, mas pode falar, desculpa. Não, eu quero falar, pelo menos essa pior parte, essa pressão, olho tremendo, assim, sabe? De nervoso durante o governo Bolsonaro, passou. Mas a gente sabe que a luta ainda tá aí, né? Não adianta, a gente tirou o líder, mas ainda ficou os parasitas, né? Tem que tirar um por um de lá ainda no Congresso, porque tá a mesma coisa, sabe? Só mudou o presidente. Na parte da saúde, assim, você acha que tem desse preconceito? Como que funciona no sentido que, assim, no Brasil, pelo menos para hormônio, você consegue comprar, que nem compra, sei lá, bala. Não era muito difícil, não precisa de receita, você pode comprar normalmente. Aqui precisa passar pelo que ela. Eu não sei, assim, precisa ter receita, né? Que é um inferno conseguir tratamento hormonal aqui na Finlândia. Porque tem que passar com muito tratamento, parece que tem que passar tratamento psicólogo, depois tratamento psiquiátrico. Aí tratamento psiquiátrico eles te encaminham pra capital. Não é aqui, não tem nas cidades do interior, só na capital. Pra você conseguir os tratamentos hormonal. E leva muito tempo, muitos anos. Coisa de 5, 7 anos, sabe? É absurdo mesmo. E eu tô até hoje lutando pra conseguir e não consigo. Por causa da minha condição de saúde mental, né? Porque como eu vim do Brasil, né? Da violência que eu tinha sofrido e tudo, eles consideram que, né? Minha saúde de risco e tudo, e eu não posso tomar hormônio. E aí fica isso daí, 3 anos no tratamento e nada de tomar hormônio. Ai, isso é bem ruim. Como se isso não impactasse na saúde mental e na autoestima da pessoa, né? No Brasil é mais fácil. No Brasil você chega lá, conversa com o médico lá, fala a sua situação, que você é uma pessoa transgênero e tudo, a gente dá a receita, você compra lá, e é isso. Né? A responsabilidade também que é sua. Sim. Pro hormônio feminino é fácil, para masculino é mais difícil, é um pouco mais difícil para conseguir. No Brasil. É bem difícil. E cirurgias, como que funciona aqui?
Então, cirurgias, aqui, tanto para harmonização quanto para os seios e tal, né? É tudo pago pela Seguridade Social da Finlândia. Só que eles querem saber a que nível você precisa das cirurgias, né? Para poder se transicionar. Porque tem muita gente que às vezes que não tem necessidade, o corpo já se desenvolve, então não tem necessidade de fazer. Mas a idade, por exemplo, a pessoa não desenvolve mama, a pessoa tem umas características um pouco mais masculinas e tudo, eles acabam cedendo e conseguindo isso de forma gratuita. Ah, tá. Então tem. Porque assim, eu sei que no Brasil, pelo menos no papel, diz que você tem direito à cirurgia de afirmação. Se quiser, né? Porque eu entendo também que tem quem não queira, não precisa. Mas eu sei que por direito você pode, mas que para conseguir e os lugares que fazem é uma coisa meio ganhar na loteria, que é uma parada bem difícil. Sim. Então, é um pouco complicado que aqui tudo é difícil quando se trata de remédios, assim, né? Que eles entendem como é algo de droga e tal. Então, é um pouco difícil. No Brasil já é tudo mais simples, muito mais fácil. Eles não estão nem aí pra você se isso vai ser bom, de fato. Aqui não, aqui eles têm uma visão um pouco mais diferente, sabe? De que, olha, você vai fazer as coisas desse jeito, ou então você... Essa coisa de remédio, né, eu acho que a questão da medicina no geral, a gente tá devendo um tempão um vídeo aqui falando sobre a medicina aqui na Finlândia, porque felizmente a gente não precisou usar, mas é porque eu tenho pouca confiança no quesito de ser uma coisa extremamente controlada, sabe? Médico aqui, paciente aqui, sabe? Tudo tentar resolver na base da burana. E agora, por exemplo, que eu vi que tá tendo uns casos de uma variante da Covid aqui na Europa, eu tô apavorada, não porque eu acho que vai ser que nem 2020, mas é porque eu falei, eu nunca mais quero ficar doente nesse lugar sem ter um multigripe, porque a farmácia aqui não tem nada, tem vitamina D, porque você não toma sol, e pastilha para garganta, e acabou. Qualquer outra coisa, você tem que implorar ou fingir desmaio na frente do médico para talvez te receitarem alguma coisa. Sim, lá quando vai no Tokimane, por exemplo, você vai Tokimane, você acha cheio de vitamina, você acha nenhum remedinho pra dor de cabeça. Você vai na farmácia lá, aos poucos segundos remedinho. Tem inclusive pelo pílula. Então, eles estão bem atrasados, sabe? Eu acho que nessa questão de remédio, o Brasil tá dando uns tapas na Finlândia. O genérico também, liberar patente para genérico também é bom demais. Nossa, eu preciso achar alguém que tá indo pro Brasil para trazer uns remedinhos para mim, porque, nossa, a vez que a gente ficou doente, eu até ouvi de novo um vídeo que a gente gravou quando eu tava doente no começo do ano, aquele respirado assim, fundo, uma semana. Falei, gente, isso daí no Brasil com remédio, nossa, 2 dias já tinha passado. Muita humilhação. Mas olha, a gente já tava aqui, qualquer coisinha tá com tosse, qualquer coisa tá resfriada, e não melhora não. Você toma um chazinho e não melhora. Né? E burana, sempre burana. Se no Brasil, você disse que não estava sofrendo nenhuma ameaça direta, então você não buscou, assim, nenhuma justiça no Brasil, nem nada assim, sabe? Pra proteção. Ah, sim, eu busquei, só que eu não fiz ocorrência e eu já cheguei a trabalhar na empresa da Madeira, já ouviu falar? Do hambúrguer? Isso. Em Osasco. E aí eu trabalhava lá, tinha uns grupinhos na rua normal, acho que todo mundo passa de gente de skate e tudo, só que justo naquele dia foi eu a vítima, sabe? Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo, eu pensei que poderia acontecer com todo mundo, mas justo naquele dia poderia ter acontecido comigo e aconteceu. Eu acabei descendo, né, porque a Madeira ficava lá em cima e onde eu morava era a avenida, perto da ponte. Eu tava descendo e os grupos de skatistas lá, de 4 pessoas lá, uns caras, sei lá, de 20 anos, 21 anos, começou a mexer comigo e eu tava meio que, né, maquiagem, coisinha assim, começava a mexer e eu andando, sabe, aquela coisa. Menina, pra quê? Na hora quando eu tava andando e eles começaram a me seguir, eu só desci e corri. Na hora que eu corri, eles começaram a correr. Nossa, aquele dia foi o limite que eu precisava pra largar na empresa. E no outro dia eu peguei, pedi as contas e falei, não vou ficar aqui, porque senão eles iam me marcar, né? Trabalho e tal, naquele lugar, e fui embora. Peguei e fui embora. E aí nunca mais eu piso pé naquele lugar. Sim. Era turno noturno? Turno da noite? Era de manhã e de tarde, assim, sabe? Sim. Só de meio de noite, você tava com um solzinho laranja. Assim, né? E aí eu peguei e fui embora da empresa, pedi as contas, ninguém, né? Todo mundo desesperado, não, o que aconteceu? Você tá assim, eu nem expliquei nem nada.
casa, peguei as coisas, fui embora, deixei a pessoa lá. E aí, nesse caso, você fez boletim de ocorrência? Não fiz, porque eu sabia que não ia resolver. E eu já tinha assumido já uma pessoa transgênero e tudo. O policial lá não tá nem aí pra ninguém. Eu pensei, o que adianta eu colocar um boletim de ocorrência? Eles não vão atrás, eles não vão prender, não vai fazer nada. Só pega e vai embora. Se bobear, passa por mais algum constrangimento, né? Que polícia, né? Eu passei por um constrangimento na cidade onde eu morava, né, na cidade de São Carlos. O grupo de carro passava, né, e tal, queria mexer, achava que eu fazia problema, alguma coisa assim. Obviamente, eu já meio que fechada, né, tentando sair do meio da rua lá pra quê. Meu correto. Imagino. Né, e os caras de carro lá perseguindo, não sei se queria conversar, se queria colocar dentro do carro. Foi um momento que foi acumulando que eu percebi que não era pra mim. Eu falei, não, vou embora isso não. Só que não era mais a cidade, o estado, era o país mesmo, né? Sim, muito. É bem difícil. Qual que é a sua idade? Desculpa, eu não perguntei. 28 anos. 28. Ah, sim. É parecido nessa situação do... Eu cresci também no interior, a cidade que eu estava agora era no Paraná, era um pouquinho maior, mas também sem grandes perspectivas de futuro em outras coisas, né? Porque essa questão, assim, do medo de sair na rua é uma coisa que pesa demais no psicológico, eu entendo perfeitamente, assim. O horror que é, claro, no seu caso tem outros agravantes, assim, de que eu nunca precisei pedir demissão do emprego por estar saindo tarde e tal, mas eu sei como é que é esse medo de voltar à tarde da noite para casa quando tá vindo da faculdade, essas coisas, que é um problema que a gente não passa aqui, salvo raríssimos casos, assim, de alguns bairros que tem alguns grupos, mas aí é só em Helsinki, tem um pessoal que fala como se lá tivesse, meu Deus do céu, mas para quem veio do Brasil não tem como. Mesmo o bairro mais perigoso de Helsinki ainda é tranquilíssimo em comparação à cidade que a pessoa falar que é a mais tranquila do mundo no Brasil, pode falar que é vira-lata ou o que for, não tem jeito, é uma questão que é generalizada. E assim, não é uma coisa que tem uma perspectiva de melhora, porque não se trata também de uma questão de presidente ou não, Nossa, me irrita às vezes quando eu vejo essas coisas de falar, não, imagina, o Brasil não é perigoso, eu fico, gente, eu morava numa cidade que tinha 80 mil habitantes, e eu perdi as contas de quantos coleguinhas, assim, tanto o meu quanto da minha irmã, que entravam na casa e levavam tudo e matavam até o bicho de estimação, era uma coisa assim, sabe? Ai, é ruim de lembrar que eu tô desabafando também, porque assim, a gente escuta muito essa coisa de que não, o Brasil é maravilhoso porque tem sol e praia, porque aqui na minha cidade, no Cocotinho do Norte, tudo funciona muito bem, não sei o que lá. Eu perdi a fantasia. Eu ficava criando uma generalização de perfeição no Brasil que não existe, só na cabeça dele. Porque essa de Brasil perfeito que eu não entendo. Não, eu entendo o estrangeiro, tipo, finlandeses principalmente. Eu entendo que finlandeses acham que o Brasil pode ser maravilhoso na parte do, meu Deus, é um país que tem sol o ano todo. Que é uma coisa que eles valorizam, beleza. É umas coisas assim, eu sinto que quem fica falando, o Brasil é lindo, maravilhoso, simplesmente ignora a realidade de parte do país, que é assim, que muitos lugares não tem saneamento básico, que não é todo mundo que mora num condomínio fechado ganhando 10 mil por mês, porque esses que vivem essa vida estão com a vida ótima, né? Nossa, não, tem coisa que, meu Deus, Porque geral, né? O Brasil é bom pra quem tem dinheiro, pra quem não tem, passa uhum. Sim, acho que é o que a maioria fala em relação a sair do Brasil, que fala, se você tem uma vida boa no Brasil, se você tem dinheiro, não saia, porque daí você não vai ter as mesmas regalias aqui, sabe? Tipo, salão toda semana, essas coisas. É isso mesmo, não vai mesmo. Mas pra gente que tá pegando ônibus, né, assim, gente, eu e você, o Sammy, não sei se você chegou a pegar ônibus quando morava lá. Sim, peguei. Então. Eu vou contar depois do processo, para vocês entenderem como que funciona, que é assim, quando você dá a abertura do processo de pedido de asilo, eles te encaminham para uma casa, eles te dão um lugar para você ficar, conforme o período do processo de asilo continua, tá? Se não me engano, eles dão um prazo do mínimo de 6 meses e pode até 2 anos, mais ou menos, o processo. Eles geralmente calculam 3 meses para você fazer a entrevista, né? Você passa 3 meses esperando, deu 3 meses, você faz a entrevista principal. A entrevista principal ela tem 2 etapas, então você vai fazer a primeira etapa, que é para falar tudo que você tem que falar lá. E a segunda, você só confirma, né? Eles vão te falando lá para confirmar se tá tudo certo ou errado. Aquilo que eles escreveram daquela forma. E aí depois você espera até dar 6 meses no total, que é o que seria o mínimo, tá? Pode demorar até 2 anos. Aí vamos dizer que seu processo de asilo foi negado. Você pode recorrer 3 vezes. Então, quando julga primeiro, quem que julga
O processo é o consulado de imigração. Quando ele nega, vem o juiz lá de primeira instância, depois o de segunda instância, e depois é meio que entre o ASPA o STF, um exemplo. Tá? Se você for negado 3 vezes na abertura que você faz o pedido lá, você vai ser deportado, né? O país de origem é isso, porque você já passou da seleção tentativa, então não tem o que fazer. Se você for aprovado, você passa a entrar dentro do seguro da Seguridade Social. Eles chamam uma assistente social para tirar seus documentos de identidade, seu documento de residência, eles te arrumam uma casa para você morar e você passa a estar dentro da Seguridade Social do que? Para poder receber o dinheiro, coisas assim, né? Necessidade básica. Se me permite a pergunta, quanto que é aproximadamente esse auxílio do Kela? Isso, antes de você receber o valor do Kela, você recebe 300 euros mensais, que é quando está no processo do pedido de asilo, ainda você recebe 300. E quando você passa a receber o dinheiro do Kela, você recebe uns 600, 700 euros mais ou menos, que é essa faixa. É a mesma coisa que o de desempregado no geral, né? Sim, é esse valor mesmo. Tem casos, por exemplo, você, sei lá, tem doença crônica e tudo, você acaba recebendo um valor a mais, só que eu não sei te falar quanto, porque eu não tenho doença crônica. Não, eu sei que varia um pouco a depender de... Se você pode ganhar mais se você tiver... Quando você está indo estudar, que daí eles incluem ali a parte do transporte, sim. Mas eu imaginei que era nessa base. Isso mesmo. E aí você passa pelo processo lá e tudo, a assistente social te ajuda a procurar uma casa, te ajuda a procurar o lugar onde você quer morar, que você pode escolher, tá? É um direito seu, você pode escolher onde você quer morar. E é isso. E aí, meio que você vai procurar uma casa lá com X valor. Se o valor for muito acima do valor que a Seguridade Social cobra, você paga o restante do valor, o valor que você recebe lá. Você também paga imposto, né? Mesmo recebendo o dinheiro da Seguridade Social, você paga imposto. Todo ano você recebe esse valor do imposto pago de volta. Então, Vero Palautos. Isso. Em agosto. Eu gosto muito. A gente faz planos pensando no Vero Palautos. É a palavra favorita em finlandês. Quando vem assim, aquela bolada assim, eu já fico, ai, tem isso que esse dinheiro. Eu acho que é isso, né? Tem também, por exemplo, se você estuda, né, por exemplo, numa escola muito longe, você pode tirar a carteirinha de estudante, e aí eles te dão um desconto lá, você paga bem pouquinho. Você tem direito, né, o transgênero tem todo o direito da saúde pública, e geralmente não paga. Se você, por exemplo, também faz tratamento psicológico, né, lá, psiquiátrico, coisas assim. Eles pagam, a Seguridade Social paga o remédio lá, que é caríssimo. Eles pagam seu aluguel, pagam sua água, a luz, eles pagam o dinheiro para você comprar comida. Então, assim, você não tem gasto com quase nada. Quando você começa a ter renda, que a Seguridade Social entende, então eles acabam suprindo um pouco menos, baseado no quanto de renda você está gerando, né, para você. Então, se você tem renda, eles te pagam menos. Se você não tiver renda, eles vão te pagar mais. Sim, essa lógica. Você chegou a fazer aquelas coisas assim de estágio de idioma ou estágio para trabalho, aquele estudo coqueiro? Easy é obrigatório para todo mundo. Você fez no Easy também? Não, eu fiz no Running Acompanhante, chama. Sim. Quando você começa a estudar lá na escola e tudo, você começa a estudar normal, lá, frequentar a escola, você é obrigatório fazer 6 meses de serviço social, se eu não me engano, né? Voluntariado, alguma coisa assim. Todo mundo que frequenta tem que fazer, porque senão eles cortam o benefício social seu. Por que pareça. Se você tiver, por exemplo, um problema de saúde, que foi o caso parecido com o meu, eles não vão cortar, né? É uma coisa que eles não podem fazer, mas tem risco de acontecer, então não pode deixar de fazer o serviço voluntariado. Você fica fazendo um curso de finlandês por um período, aí tenta procurar emprego, enquanto não consegue emprego, aí eles te colocam para estágio, ou para que ele tenta buscar um emprego de uma maneira com que eles paguem metade do salário. Eu não lembro qual é o nome, acho que é palkatuki. Palkatuki, ou tenta pelo tuokokeilo. Nossa, loucura, mas dá uma dor de cabeça, porque se você não frequentar essas escolas tudo, eles cortam seu benefício social, e aí para depois recolher de novo, dá uma dor de cabeça. Sim, que é o que você depende para sobreviver aqui. Você acabou de chegar, você não fala o idioma e eles te colocam nisso. Nisso é parecido, realmente, o processo. E aconteceu bastante coisa com os pessoal da escola lá, um pessoal árabe, que não sabia como funcionava esse processo do serviço voluntário. E eles não fizeram, né? E cortaram o benefício deles com filho e tudo. Imagina. Nossa. E eles cortaram, eles não estavam nem aí, não. Eles tinham filhos, estavam passando fome, só por causa eles estavam voluntários. Eu brinco às vezes que finlandês é o único idioma que tu precisa ficar trabalhando de graça pra aprender, porque eles tentam ficar te empurrando nessas coisas o tempo todo. Sim, demais. Eles ficam empurrando pra fazer coisas que nem vão usar na vida. Fazer CV 1000 vezes.
Como se fosse isso que estivesse te atrapalhando a arrumar emprego. E aí eles falam assim, não, mas você tem que fazer candidatura de emprego, que não sei o que lá, e a pessoa faz, ela é chamada. A culpa é de quem? Na sua área é mais fácil para conseguir emprego assim em inglês? Depende, porque eu já fazia serviço voluntário lá no Brasil, lá pela Organização das Nações Unidas e pelo Fundo das Nações Unidas também. Então, para mim é muito mais fácil de arrumar serviço voluntário, né? Mas para quem trabalha, por exemplo, em metalúrgica ou trabalhou em outras áreas, assim, de mecânica, sabe? Coisas assim, é muito mais fácil. Eles não avisam, nem para voluntariado eles chamam, pra você ter ideia. Para emprego assim fixo mesmo, pago com salário ao invés de benefício do que ela. As mesmas dificuldades também, né, sendo imigrante. É a mesma dificuldade. Se para pensar, acho que é um pouco pior ainda. Mas eles têm, que acho que o empregador, eu não sei se ele tem acesso ao qual que é o seu status da sua permissão de residência, né? Não sei se eles pedem. Porque assim, pode ser proibido de pedir, mas mesmo assim não impede com que eles peçam, né? Não, então, eles podem pedir. Só que eles não conseguem saber se, por exemplo, somos refugiados, somos coisas assim. Eles não conseguem ver que a nossa autorização de residência tem um tempo determinado, porque ela mostra o tempo de início e o tempo de término. Então, quando eles veem a autorização de residência assim, eles já nem contratam. Eles são muito conceituosos. Porque eles acham que a pessoa que vai ficar aqui não tem uma estabilidade e tal, não tá querendo morar para se estabilizar. Sim, e cai naquela de eu preciso do emprego para renovar meu visto e eu preciso de um visto para conseguir um emprego, porque senão eles não contratam. Porque eu entendo também o não querer se arriscar de contratar com uma pessoa que você não sabe se vai continuar no país. Sim, mas tem uma coisa que você falou que é uma coisa muito boa para quem é refugiado. Tem esse projeto de governo que se você fica 3 meses desempregado, você tem que ir embora do país. Para nós refugiados não funciona. A gente pode ficar desempregado lá, sei lá, 3, 4, 5 anos, eles não podem te deportar. É uma coisa com que a gente reforça bastante para quem está aqui com visto de trabalho, que assim, você gosta daqui, você está aqui há bastante tempo, você não quer sair daqui, mesmo que você esteja com um emprego muito bom, mantenha seu currículo atualizado, os contatos ali, porque se essa empresa falir ou se te demitiram, você tem que correr e 3 meses parece muito tempo para arrumar emprego, mas é pouquíssimo tempo, ainda mais aqui, porque já aconteceu do Sami ter resposta com entrevista mais de 2 meses depois. Meu Deus, é loucura. E o pior é que demora muito. Meu marido também ficou quase 3 meses para arrumar um emprego e olha. Mas esse processo não funciona com os pessoal que são refugiados. Se eles ficarem desempregados e passar lá 3 meses, é isso. Eles vão ficar desempregados e vão continuar morando no país. Uma vez que você aceita como refugiada permanente, eu não sei como que se chama o nome que eles falam lá, mas é mais ou menos isso. Você tem o direito de viver pro resto da vida na Finlândia. Uhum, sim. Imagino que deve ser o caso, por exemplo, da maioria dos somalianos, né? Sim. Mas somaliano trabalha, viu, mulher? Nossa, pensa no povo que é. Eu vejo somaliano trabalhando no mercado, eles trabalham muito, sabe? O povo trabalhador mesmo. Você vê, assim, tem até mercado árabe lá que os finlandeses ficam com ódio. Que os árabes estão dominando tudo lá. Assim. Se os mercados árabes estivessem dominando tudo, eu ia falar quem me dera, porque é onde a gente vai para comprar coraçãozinho de frango, que a gente não come carne, mas o gato come, para poder conseguir achar arroz e feijão por mais de 1 quilo, assim. É tudo nessas lojinhas étnicas. Não, mas eu falei dos somalianos porque, assim, eu lembro quando eu vi uma somaliana contando do livro com a história da vida dela e ela falou que quando começou a guerra, evidentemente, todo mundo acha que vai acabar logo, né? Assim como acharam que ia acabar com a da Ucrânia também. E nisso, essa, né, somaliana tá aqui há anos. Acho que só depois de 10 anos que acho que ela caiu na real de que ela talvez fosse mais difícil para ela conseguir voltar pro país dela. E no começo aí não se importava muito de aprender o idioma e tal, justamente porque achava que ia poder voltar. Teve que encarar a realidade de que o país, mesmo que voltar, não vai ser mais a mesma coisa, né? Tem casos que, infelizmente, você não tem nenhuma esperança, assim, de que as coisas possam melhorar no país, que é o caso, acho que talvez do Afeganistão também. Sim, com certeza. Mas o país deles vive muito em conflito, não tem como, né, esperar uma estabilidade tão cedo. É triste, mas é melhor já ficar construir a família dela, a casa dela aqui, do que esperar que o país dela volte do jeito que estava, porque não vai. Sim, sim. Eu lembro de ter ouvido isso de refugiado sírio no Brasil também. Eu lembro que o Tiango falou, não, mas é porque é o meu país, é lá que eu quero morrer, que eu quero viver. Agora parece que a Síria teve algumas mudanças, né? Que eu tô vendo que já tem gente não fazer turismo lá. Coragem. Ela dá uma bomba no relógio pra cidade. Que o problema, pra mim, por aquela região ali, é Israel, né? Que, a princípio, tipo, o Irã por si, por exemplo, não tem problema nenhum. A Síria também não, o Líbano, mas se tem um Israel para jogar para derrubar bombas, né?
Então, o problema de lá é o próprio Israel, tá? Mas vai ficar jogando bomba nos outros lá. Sei como que o país não foi exterminado no meio daquele povo. Porque de verdade, Israel cria conflito. É o direito de se defender atacando 5 países ao mesmo tempo. Ele e os Estados Unidos, 2 países inúteis. Só por Deus. Mas assim, muito obrigada, né, por você ter entrado em contato com a gente para contar a sua história, sabe? É um relato bem corajoso, sabe? Eu não consigo nem imaginar as coisas que você passou tanto no Brasil como aqui, porque eu acho que isso da entrada de asilo e do vir sozinha é uma coisa que precisa de muito sangue frio, assim, para fazer, sabe? Mas que bom que as coisas agora estão tão estáveis. Você pretende realmente continuar por aqui, né? Sim, eu vou morar aqui. Não, vou morar não, na verdade eu tô morando aqui na Finlândia, praticamente minha vida aqui, né? Minha família, eu já tenho uma nova família, porque eu acabei me casando aqui na Finlândia com um finlandês. Obviamente ele sabe também do meu processo e tudo isso. Eu tô construindo minha vida, minha família aqui, tá tudo bom, sabe? Tem ajuda do Estado, então não tô abandonada. As coisas como deve ser, né? E eu entrei mesmo em contato porque eu acompanho o canal de vocês, né, há um tempo, que é uns 6 meses, 5 meses, eu não lembro. E vocês têm uma visão muito progressista, né? Uma visão muito mais para a esquerda. Aí eu falei, olha, eu vou entrar em contato com eles para compartilhar um pouco a minha situação, porque vocês são pessoas muito legais, né? Vocês Obrigada. conteúdos muito bons, sabe, de muita qualidade. E obviamente eu vou conhecer vocês também pessoalmente um dia. Sim, a gente fica feliz por isso, porque assim, a gente perde muito, assim, deixando a nossa visão política clara, mas a gente também ganha, né, muita coisa. Porque tem muita gente já que falou que viu a gente com a camiseta do Lula e falando, vou sair do canal. Tem gente que acha ruim quando a gente fala de extrema-direita. Né? Usou o termo extrema-direita para gente ver o vídeo. É isso que eu acho esquisito, a gente nem usou o termo fascista, a gente usou extrema-direita. De ficar, que horror! Então, assim, a gente perde com isso, mas a gente também ganha, porque a gente ganha a confiança do público com que a gente quer conquistar, né? Porque de resto, eu tenho certeza que, muito provavelmente, quando o vídeo sai um pouquinho assim da bolha e tem mais visualização, vem uma galera estranha e a gente vai peneirando ali na unha pra não ficar aqueles comentários, assim, terríveis, sabe? Mas que bom, assim, que você sentiu confiança na gente pra conversar. Muito legal, muito bom o seu relato. A gente pode se ver, sim, em algum momento que a gente for em Helsinki. Não sei quando isso vai acontecer, mas precisa ir lá regularmente, não só porque o Sami tem família lá, mas porque às vezes a gente tem que resolver papelada do Brasil também. Não, mas aí a gente vai marcar sim, de se conhecer pessoalmente tudo. E eu acredito que uma relação também é uma coisa bem única, porque eu acredito que vai ser de encontrar brasileiro refugiado aqui. Então isso vai ser muito bom pra vocês publicar pro canal. E eu tô torcendo aí pra que dê tudo certo pra vocês também, viu? E continue com o trabalho de vocês, porque o trabalho de vocês é muito importante, tá? Ai, obrigada. Passa muita informação, passa muito conteúdo, estudo. Você interage com o público, isso é muito positivo. Ai, obrigada. Não, a gente gosta mesmo, a gente gosta. Eu sei que tem gente que não entende muito a nossa proposta, porque acha que a gente tá reclamando demais e tal, mas assim, a gente gosta daqui, mas a gente quer que a pessoa tenha uma visão realista das coisas, né? Mas muito obrigada, tá? Precisando conversar também, alguma outra coisa, pode conversar aqui no WhatsApp, tá bom? E se tiver mais alguma outra atualização, alguma outra coisa que você queira conversar também, a gente pode gravar de novo também. Muito obrigada, gente. Tá, imagina, eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Comente aqui o que você achou do vídeo, sobre a situação da nossa entrevistada, sobre asilo na Finlândia ou outras coisas. Deixe um like se você gostou do vídeo e... Nardan!